A energia consumida pela rede do Bitcoin é menor do que a consumida pelo sistema bancário. O Bitcoin é a principal ameaça aos donos do mundo. Isso se não for a única. É algo que os atemoriza, visto que precisam controlar o dinheiro para se manterem no poder. Como não tem como controlar o Bitcoin nem atacar as suas propriedades monetárias, resta-lhes criticar o suposto consumo excessivo de energia, como se um maior consumo de energia fosse por si só um problema. Não é, ao contrário. Nosso avanço civilizacional e a melhora da qualidade de vida da população dependem de um maior consumo energético. Se não houver coerção estatal, a energia será usada para atender demandas legítimas das pessoas. Se não houver violação de propriedade, todos saem ganhando. Por definição, isso aconteceria em uma ordem libertária. Em nossa desordem socialista, porém, precisamos ficar reafirmando o óbvio. Enquanto uma engrenagem da máquina de propaganda do Leviatã, a extrema imprensa diz que o Bitcoin desperdiça energia, como se essa energia não estivesse sendo consumida porque as pessoas veem importância em separar o dinheiro do Estado. Para sustentar essa afirmação, a extrema imprensa compara o seu consumo a países como a Argentina. Essas comparações, por sua vez, baseiam-se em pesquisas de uma outra engrenagem da máquina de propaganda do Leviatã, o meio acadêmico. A mais famosa delas vem sendo conduzida na Universidade de Cambridge, onde pesquisadores vêm estimando o índice de consumo elétrico do Bitcoin. De acordo com essa estimativa, o consumo de sua rede é de 122 terawatts-hora anuais, quase o mesmo da Argentina. E é basicamente isso que os inimigos da liberdade têm. Neste momento, talvez você esteja se perguntando, mas se o Bitcoin é usado globalmente, faz sentido compará-lo com um único país? Não, não faz. Se sua rede é usada globalmente, ela deve ser comparada com o consumo mundial de energia. De acordo com dados disponíveis no Our World in Data, em 2019, o consumo mundial de energia foi de cerca de 170 mil terawatts-hora anuais. O consumo atual é maior do que isso. Mas vamos usar esses dados de 2019, que são os mais confiáveis que temos à nossa disposição neste momento. Se aquela estimativa de Cambridge estiver correta, isso implica que o consumo da rede do Bitcoin representa apenas 0,07% do consumo mundial de energia. Pois é, essa proporção não é tão assustadora quanto a impressão que a extrema imprensa nos passa, não é mesmo? Por que será, né? E ela pode ser ainda menor. Durante 4 anos, a empresa Value Chain compilou dados a respeito dos computadores que mineram Bitcoin e das inovações nessa atividade. Segundo tais dados, a rede do Bitcoin consome 89 terawatts-hora anuais, uma estimativa bem menor do que a de Cambridge, e quase 3/4 vem de fontes ditas renováveis. Se ela estiver correta, o consumo da rede do Bitcoin equivale a 0,05% do consumo mundial de energia. Para efeitos de comparação, 105 terawatts-hora anuais são usados em jogos eletrônicos, e apenas 1/4 vem de fontes ditas renováveis. Algum problema nisso? Claro que não. Também representam uma demanda legítima da sociedade e quem os joga não está agredindo ninguém. Porém, pela lógica dos donos do mundo, deveriam ser considerados um desperdício de energia. Uma comparação melhor seria com o sistema bancário tradicional. Afinal, é uma das coisas que o Bitcoin se propõe a substituir, pois a Value Chain também fez essa comparação. De acordo com seu relatório, a criação e o transporte de dinheiro, bem como a infraestrutura bancária, consomem 5.000 terawatts-hora anuais, ou 56 vezes mais do que a rede do Bitcoin. Se a rede relâmpago se tornar amplamente utilizada, a diferença ficará ainda mais marcante. Como ela permite um número muito maior de transações usando a mesma quantidade de energia, nesse caso a rede do Bitcoin será 194 milhões de vezes mais eficiente em termos energéticos do que o sistema atual de pagamentos. O dono da Value Chain, Michael Kazaka, comentou: "O Bitcoin e a rede relâmpago são soluções que merecem ser adotadas em grande escala." Por qualquer ângulo que se olhe essa questão, não há como negar a eficiência energética da rede do Bitcoin. Ela não só consome menos do que o sistema tradicional, como boa parte desse consumo vem das fontes ditas renováveis que os donos do mundo tanto defendem. E, de fato, segundo um relatório da Bitcoin Clean Energy Initiative, a mineração de Bitcoin será um fator crucial para que fontes renováveis se tornem economicamente viáveis. Um dos problemas com essas fontes é a intermitência.
As usinas solares só produzem energia durante o dia, e quando o dia está nublado, produzem menos. As usinas eólicas só geram energia quando há vento. As regiões com mais insolação e mais vento podem estar localizadas longe de onde a energia vai ser consumida, isto é, dos centros urbanos e industriais, o que é outro problema. Devido à intermitência, quem quiser usar essas fontes renováveis deve ser capaz de lidar com os picos e vales de produção. Infelizmente, é comum as redes elétricas não conseguirem suportar o excesso de energia produzida durante as horas de pico, quando o sol bate mais forte ou quando o vento sopra com mais velocidade. Se muita energia for jogada na rede, ela se sobrecarrega e colapsa. Por exemplo, a Alemanha, que subsidia pesadamente essas fontes, vira e mexe, precisa distribuir energia gratuitamente nos horários de pico para não sobrecarregar a rede. Às vezes, precisa pagar países vizinhos para que usem energia excedente produzida. Já nos Estados Unidos, usinas solares e eólicas capazes de produzir mais de 200 gigawatts não foram ainda ligadas à rede elétrica, porque esta não consegue comportar tudo isso. Mesmo a energia vinda de fontes mais confiáveis, como usinas hidroelétricas e geotermais, não é muitas vezes usada no momento em que é produzida. Por exemplo, o Quênia é pioneiro na produção de energia geotermal dentro do continente africano. Contudo, há horas durante o dia em que a produção é maior do que o consumo. Em todos esses casos, há o problema de o que fazer quando há excedente energético. Teoricamente, uma opção seria estocá-lo em baterias. Porém, elas teriam de ser grandes, numerosas e custosas. Ainda haveria perdas consideráveis nos processos de carregamento e descarregamento. Sua produção demandaria muita energia e usaria materiais raros, como níquel, lítio e cobalto, cujos processos de extração provocariam vários impactos ambientais. Isso iria contra o discurso de que são fontes verdes. E é aí que entra o melhor dinheiro já criado pela humanidade. Os excedentes de produção podem ser utilizados para minerar bitcoins, que, por sua vez, podem financiar melhorias nas próprias usinas ou na rede elétrica. Eles também podem ser usados para comprar eletricidade de outras fontes, como de usinas nucleares, quando a produção de energia renovável for baixa. Tecnicamente, o processo de mineração de Bitcoin é simples. As máquinas podem ser ligadas e desligadas conforme a necessidade, sem colocar em risco outras atividades, o que otimiza a operação das usinas. Ainda viabiliza a instalação delas em locais longe de centros urbanos e industriais. É algo contraintuitivo, mas o fato de o Bitcoin consumir eletricidade é ótimo para o aproveitamento de fontes energéticas renováveis. Mais uma vez, Bitcoin fixes this.